Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Alex. Estou voltando aqui para falar novamente sobre emagrecimento. No último vídeo nós conversamos sobre a genética, né? O quanto a genética influencia o processo de emagrecimento. No entanto, a gente tem que deixar claro uma coisa: não importa, na verdade, se você tem um marcador genético que vai dificultar, né? O seu processo de emagrecimento. O que importa mesmo é o quanto você está disposto, né, a realmente emagrecer, a passar por esse processo que não é fácil e mudar os seus hábitos. Então, se você consegue mudar os seus hábitos e a sua rotina, você consegue sim, independente de qualquer marcador genético, mudar o seu corpo, tá? Mas hoje o assunto são os hormônios sexuais femininos. A gente tem que deixar claro que não tem como começar um processo de emagrecimento antes de verificar se os nossos hormônios estão em ordem, se está tudo certinho, tudo funcionando bem, tá? Então é importante a gente sempre visitar o ginecologista e fazer um levantamento hormonal, não só o preventivo, mas a partir dos 40 é importante que a gente faça sim um acompanhamento hormonal. Algumas mulheres têm menopausa precoce e esse processo começa às vezes até antes dos 40 anos, né? E algumas têm uma menopausa tardia, o que é muito bom, porque você não precisa de reposição hormonal tão cedo, né? Significa que teu corpo continua a produzir hormônios e isso faz com que você tenha, inclusive, uma pele mais jovem, um cabelo mais saudável, um corpo mais saudável, tá? Então não é ruim ter menopausa tardia, tá? Mas enfim, eu vou falar primeiro do estrogênio. O estrogênio não é um hormônio, ele é uma classe de hormônios, tá? Dentro dessa classe de hormônios a gente tem o estradiol, o estriol e a estriona. Esses hormônios, eles são responsáveis pelas características femininas, como o crescimento dos seios, o aparecimento de pelos pubianos, né? Tá relacionado ao processo reprodutivo, mas a ausência desse hormônio pode causar irregularidade menstrual, infertilidade, ressecamento vaginal, oscilações de humor, infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, que pode ser aquela incontinência leve ou aquela incontinência por esforço, que é quando você tosse ou espirra, ou dá uma gargalhada alta, ou carrega algum tipo de peso, dá aquela escapadinha. Você pode ter dores nas articulações, aumento do risco cardiovascular e osteoporose. Então, é muito importante que esse hormônio esteja nas doses certas no teu corpo, tá? O outro hormônio que eu vou falar é a progesterona. A progesterona é responsável pela preparação do organismo da mulher para segurar a gravidez, né? Então, aquela preparação que você tem dentro do útero para acomodar uma criança, a progesterona ela é responsável por isso, tá? Porém, ela não faz só isso no nosso corpo. Ela ajuda na manutenção do nosso peso, no controle das taxas de açúcar do nosso sangue, ela auxilia, tá, na regulação dos hormônios da tireoide, na prevenção da osteoporose, na produção de colágeno e na normalização da coagulação sanguínea. Então ela evita que a gente tenha hemorragia, o que é bem legal. A progesterona ela é considerada o hormônio da juventude, porque ela mantém os nossos ossos, os nossos nervos e a nossa pele saudáveis, né? E quando a gente tem pouco, o que acontece? Quando a gente tem pouca progesterona, a gente vai ter um ciclo menstrual irregular, ou você vai ter um sangramento excessivo, ele vai vir fora do tempo, né? Não vai ter aquele controle bonitinho lá de 28 em 28, ou de 30 em 30, como a maioria das mulheres tem. Os teus sintomas de TPM, que já são uma droga, vão piorar, né? Então você vai ter mais dores de cabeça, você vai ficar mais irritada, né? Teu humor vai ficar oscilando. Ele também provoca a falta dele, né? Perda da libido, insônia, ressecamento vaginal,
dificuldade para engravidar, falta de concentração, falta de memória, fadiga, queda de cabelo, acne, alteração de apetite e, consequentemente, alterações de peso, tá? Mas, além, né, do estrogênio e da progesterona, que são hormônios femininos, nós temos também testosterona no nosso corpo. Embora a testosterona seja um hormônio masculino, nós temos testosterona em menos, lógico, em menos quantidade do que os homens, tá? E qual o papel da testosterona no nosso corpo? Ela também está diretamente ligada à nossa fertilidade, tá? Ela ajuda na nossa fertilidade, ela ajuda na regulação biológica do nosso corpo nesses processos, no processo reprodutivo, e ela é importantíssima para o nosso condicionamento físico. Então, quando a mulher tem pouca testosterona, ela vai ter muita preguiça, ela não vai ter disposição nenhuma para fazer atividade física ou qualquer outra atividade do dia a dia dela, tá? Ela vai ter falta de vontade de levantar da cama de manhã, para você ter uma ideia, tá? Porque a testosterona, ela favorece o nosso condicionamento físico através do aumento de massa muscular do nosso corpo. Ela estimula isso no nosso corpo, né? Ela fortalece os nossos ossos. Ela traz proteção cardiovascular, então ela auxilia também na nossa saúde cardiovascular. Ela nos dá mais disposição, ela aumenta a libido, ela auxilia na diminuição da gordura corporal e ela melhora o desempenho cognitivo. Então ajuda também na nossa capacidade mental, tá? Quando a gente não tem a testosterona, o que vai acontecer? Bom, a gente vai ter primeiro uma diminuição brusca da libido, a gente pode desenvolver depressão, a gente pode ter uma perda significativa da nossa massa muscular e um grande aumento da nossa gordura corporal, tá? Então é muito importante que a gente tenha um acompanhamento desses hormônios, porque vai fazer toda a diferença no nosso processo de emagrecimento se estiver tudo funcionando direitinho, né? Então, quando tá tudo bonitinho lá, tudo funcionando bacana, a gente pode ter uma melhora cognitiva, tá? A gente vai ter como controlar o nosso peso com mais eficiência, vai ficar mais fácil fazer dieta. A gente vai ter mais disposição, então, aquela preguicinha para levantar de manhã, ou para fazer aquela caminhada, ou para fazer um pouquinho de atividade física, a gente vai ter mais disposição para isso, tá? Porque os hormônios estão lá funcionando redondinho. A gente vai ter uma pele mais saudável, uma pele mais bonita, o nosso cabelo vai estar melhor, as nossas unhas vão estar mais bonitas, tá? A gente vai prevenir doenças como osteoporose, Parkinson e Alzheimer. E pode haver até uma melhora nos quadros de ansiedade, depressão e estresse, né? Muitas vezes esses sintomas eles estão ligados à falta de algum dos nossos hormônios sexuais. Então é importante sempre a gente fazer um controle e um acompanhamento. Então qualquer pessoa que queira começar um projeto de emagrecimento, né? Estabelecer metas, enfim, começar uma atividade física nova, ou até organizar a própria alimentação para melhorar a qualidade dos alimentos que ingere, para ter uma melhora não só, né, estética, mas de saúde mesmo. É muito importante antes dar uma verificada se os hormônios estão ali funcionando redondinho, porque vai facilitar bastante o processo. Tá legal? Então eu volto amanhã para falar dos hormônios da tireoide. Tudo bem? Então, até lá!